Vamos agora mergulhar um pouco no método Montessori, para trazer mais autonomia e ordem para o nosso cotidiano. O método Montessori não é apenas uma abordagem educacional, não é apenas uma filosofia de vida, é um método mesmo, isto é, se nós aplicarmos o método, nós temos o resultado do método. Se nós tivermos o material do método, nós temos ainda mais o resultado que o método propõe. Então, ele baseia-se no respeito pela criança como um ser único, promovendo a sua independência e amor pela aprendizagem. Hoje vamos descobrir como trazer esta filosofia, esta abordagem, este método para o dia a dia da nossa família. Então, quais são os princípios fundamentais do método Montessori? A autonomia da criança, o ambiente preparado, o respeito pelo ritmo da criança, o adulto preparado e a aprendizagem prática. Autonomia. As crianças aprendem melhor quando são incentivadas a fazer por si mesmas, a pensar por si mesmas. Isto desenvolve a autoconfiança e a capacidade de resolver problemas. Então, aqui nós temos material adaptado para que isso possa acontecer. Por exemplo, a torre construtiva em que temos que pôr os blocos do maior ao menor é o material Montessori. As argolas também, das maiores às menores, é o material Montessori. Então, sozinha, a criança é capaz de começar a atividade e acabar, porque o material Montessori foi criado para isso. Ele cria naturalmente autonomia na criança. Este material já está vendido hoje em dia em muitos sítios e às vezes não é dito como Montessori. Outras vezes as pessoas usam da marca Montessori para vender e para ganharem mais dinheiro, como por exemplo dizerem que tem uma cama Montessori. Então, uma cama Montessori não existe. Não existem camas Montessori. Maria Montessori não criou mobiliário, somente material. Ela usou do mobiliário já existente para adaptar para que a criança possa ter mais autonomia, como por exemplo, cortou as pernas da mesa para a mesa ficar mais baixa, cortou as pernas da cadeira para a cadeira ficar mais baixa, a altura da criança, para ela possa subir sozinha da sua cadeira sem cair. Sugeriu que tenhamos um colchão no chão, em vez de uma cama para a criança a partir de 1 ano, começar a ir para a cama e sair da cama sozinha, criando então a tal psicomotricidade que já vimos. Mas nós hoje em dia vemos pessoas que vendem camas Montessori super perigosas, em que a criança precisa de ser um pouco mais alta para subir e mesmo assim pode cair. Então que não tem absolutamente nada a ver com o método Montessori. Só aquelas tais camas muito bonitas, com tendas em cima, que são super perigosas, porque se justamente nós aplicarmos o que estamos a aprender aqui, a criança vai querer subir, movimentar o corpo, fazer um macaquinho, e aí sim ela pode se magoar. Então o método Montessori permite o quê? Autonomia com segurança. O ambiente deve ser preparado, o espaço deve ser organizado, acessível e adaptado ao tamanho e necessidades da criança, para que ela possa explorar com muita segurança. O adulto deve estar preparado para perceber o que está a acontecer com a criança dentro do método que escolheu, isto é, existe muito conhecimento neste método que permite-nos de ver o invisível da criança, como os períodos sensíveis, por exemplo. Então, convido a fazer nosso curso de método Montessori ou a pesquisar na internet o que é o período sensível. Também temos o respeito pelo ritmo da criança. Cada criança tem o seu próprio tempo de aprender. Aqui é que vamos ver os períodos sensíveis. Forçar ou apressar o processo só gera frustração. Então, a criança vive naturalmente portas que se abrem para o desenvolvimento, que ela vai focar naturalmente em querer conseguir alcançar aquele objetivo do seu próprio desenvolvimento. Tá bom? Isto é um período sensível. Então, existe um momento para a comunicação, existe um momento para a ordem, existe um momento para a musicalidade, para a matemática e assim vai. Se nós não permitimos à criança de fazer isso no momento em que o corpo pede, nós não estamos a ajudá-la a preencher o período sensível e ela simplesmente vai ficar bloqueada em algo ou aprender de uma forma não completa. A aprendizagem prática. As crianças aprendem a usar as mãos, a explorar o mundo físico. Então, a aprendizagem é uma experiência ativa, não passiva do método Montessori. Quais são os benefícios deste método em casa? Promove autonomia, responsabilidade, cria uma relação de respeito mútuo entre pais e filhos, estimula a curiosidade e a criatividade, desenvolve habilidades práticas e emocionais. Quando uma criança sente que pode contribuir para a sua rotina, ela ganha confiança e descobre o prazer em aprender e ajudar. Então, é interessante vermos que muitos pais põem filhos na escola Montessori, mas depois em casa não dão continuidade ao método. Em casa a criança não tem autonomia, não é responsável daquilo que faz
e não é respeitada no seu ritmo, porque o adulto não está preparado nem o ambiente. Então, isto permite justamente darmos voz e continuidade ao que foi aprendido ou não numa creche ou numa escola. Porque é interessante ver que o método Montessori pode complementar o que a escola não faz ou pode dar continuidade ao que a escola já faz. Então, a autonomia não se cria na escola, mas em casa. A concentração não se cria na escola, mas em casa. A psicomotricidade começa em casa. É em casa que a criança começa, antes de ir para a escola. Então, em casa, nós temos que ter noção do que estamos a fazer com a nossa criança, para podermos dar voz ao seu desenvolvimento, à sua essência única. O ambiente da sua casa está preparado para que o seu filho explore e aprenda? Ou será que está cheio de obstáculos e restrições que o impeçam de florescer? Será que esse ambiente foi preparado somente para o adulto? Ou será que a criança é acolhida na sua própria casa desde que nasce? Como é que nós podemos pôr isto em prática? Como é que podemos implementar o método Montessori em casa? Vamos fazer isso em apenas 4 passos. Aqui, primeiro passo, preparar o ambiente, deixar tudo ao alcance da criança. Não tudo de uma vez, mas tudo o que nós queremos que a criança use. Alguns brinquedos, alguns livros, algumas roupas, ok? Por exemplo, vamos criar uma prateleira baixa com caixas organizadas e etiquetadas para que o seu filho possa escolher e guardar os brinquedos sozinho. Vamos promover a autonomia, claro. Passo 2. Vamos introduzir tarefas diárias. Vamos envolver a criança nas tarefas da casa, desde pequeninos, que o corpo está a pedir. Então, vamos pedir ao nosso filho para pôr a mesa, regar as plantas, com coisas, materiais leves, adaptados ao tamanho e às mãos da criança. Não vale a pena dar uma vassoura de adulto a uma criança pequenina, porque ela vai se cansar facilmente com aquele material não adaptado a ela, vai ficar frustrada e achar que não consegue. Então a autoestima vai baixar, a autonomia vai baixar. Então temos que adaptar o material. Daí, Maria Montessori tem construído material justamente específico no seu método. Vamos a pegar nesse material ou adaptar, pode ser feito em casa, com materiais reciclados. No meu caso, por exemplo, eu simplesmente parti uma vassoura no meio, eu simplesmente cortei uma mesa tipo ateliê, cortei as pernas. Então, eu tenho muito material que, em vez de deitar fora, de comprar material Montessori, eu própria construí ou adaptei em casa. E que até hoje, 8 anos depois, ainda temos o mesmo material. Engraçado. Depois vamos promover a escolha e a autonomia. Vamos oferecer escolhas simples. Por exemplo, preferes usar a camisola azul ou a vermelha? Vamos respeitar o ritmo natural da criança, vamos dar tempo suficiente para que a criança complete as tarefas sem interferir com as suas escolhas, sem interferir no ritmo. Mesmo que ela demore mais a vestir-se, a calçar-se, a pentear-se, seja o que for, esta prática é essencial para desenvolver a autonomia. O Miguel, de 3 anos, tinha o hábito de deixar os brinquedos espalhados pela casa. Após os pais implementarem o método Montessori, perceberam que havia um período sensível da ordem, que o Miguel justamente começou a desorganizar tudo, para no seu próprio ritmo e tempo começar a voltar a pôr tudo no lugar. Então, como qualquer outro período sensível, ele começou com a desordem, para depois começar a organizar-se, exatamente como a fala, por exemplo, ou o movimento do corpo. Nós não sabemos falar, fazemos blá, 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 é uma desordem na linguagem, para aos poucos a linguagem encontrar o seu ritmo e a ordem necessária para conseguirmos expressar-nos de forma que sejamos ouvidos, não é? Aconteceu isto, observaram o Miguel, verificaram que ele estava a viver um período sensível. Então, ajudaram nesse sentido, criaram prateleiras baixas, organizadas, e ele começou a guardar os brinquedos mesmo sozinho no seu tempo. Com o tempo, Miguel aprendeu a cuidar das suas coisas e sentiu-se mais responsável e confiante e levou isto para a vida toda, inclusive para a adolescência. Quais são as ferramentas práticas que podemos usar? Uma lista de materiais Montessori, como prateleiras baixas, tapetes para delimitar áreas de trabalho, porque isso ajuda na concentração. Tem material adaptado, como colheres pequenas, copos leves, brinquedos educativos, blocos de construção, puzzles simples. Podemos também criar um roteiro diário, incluir momentos de aprendizagem prática, como preparar um lanche ou organizar um livro. E também podemos usar os cartões visuais com imagens para trabalhar justamente a linguagem da criança, ou também podemos incluir imagens com tarefas para que a criança possa realizar sozinha.
Os estudos mostram que crianças educadas com princípios Montessori desenvolvem melhor capacidade de autorregulação, maior curiosidade e competências sociais mais fortes, preparando-as para desafios futuros. Temos, por exemplo, o exemplo das crianças tornadas adultas, como os donos da Amazon, que foram crianças que estudaram em escolas Montessori, o próprio criador do Facebook e do Instagram, que estudou em escola Montessori. Só aqui alguns exemplos básicos, porque temos uma aula que vamos partilhar, uma aula gratuita, que está nos recursos e materiais aqui nesta aula como adicional, e então poderá focar mais em cada um dos métodos de ensino atuais que existem. Quando trazemos o método Montessori para casa, não estamos apenas a organizar o ambiente, estamos a criar um espaço onde as crianças podem ser elas próprias, podem explorar o mundo e crescer com confiança. Respeitar o ritmo do seu filho e confiar na sua capacidade de aprender é um presente que vai acompanhá-lo para a vida toda. Vamos juntos continuar a construir este ambiente transformador? Até a próxima aula.